Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias eu faço um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente, sobretudo, fundamentalmente sobre reforma íntima e evolução moral. Como é que a gente pode aplicar o evangelho no nosso dia a dia para a gente se aperfeiçoar, para que a gente viva na prática as lições ensinadas por Jesus, para que a gente aproveite essa existência para poder se melhorar, né? Estamos no meio de uma transição planetária, as pessoas estão sendo muito cobradas a evoluir, a Terra está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e para que isso aconteça é fundamental que a gente se regenere. Como? Sendo melhores, lançando luz às nossas sombras, procurando se aperfeiçoar, aprender com as experiências, ter Jesus como nosso mestre. Então, para que eu tenha esse compromisso de estudar diariamente, eu venho aqui e gravo para vocês. Mas eu confesso que é a melhor hora do meu dia. Eu me sinto muito bem acompanhada nesses momentos que eu estou gravando. Cada dia que passa eu gosto mais disso. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Hoje eu vou ler para vocês o texto do livro Vinha de Luz, deixando bem claro que eu não vim aqui como a dona da última palavra, eu venho aqui como uma aprendiz, como uma pessoa que está estudando, sujeita a erros e enganos, eu interpreto conforme as minhas experiências, conforme a minha bagagem, mas de forma alguma isso significa que a minha interpretação seja a certa. Qualquer coisa, deixe seus comentários aí, aqui a gente aprende uns com os outros. Estou sempre aberta ao que vocês têm a dizer. Mas a ideia aqui é contribuir para a gente criar uma rede do bem. Tem tanto conteúdo esquisito na internet, a gente tem que encher a internet de conteúdo legal, né? Então, a lição de hoje que eu vou ler para vocês é 151. Ressuscitará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Em João, capítulo 11, versículo 23. Pois é, Jesus já falou isso, né? Jesus ressuscitou. Ele morreu em carne e ressuscitou em espírito, para todo mundo entender que a vida não acaba com a morte. É só uma passagem. E dizem os espíritos que quando a gente está do lado de lá, a gente tem mais medo de nascer do que quando a gente está aqui, que a gente tem medo de morrer. Porque quando a gente vem aqui para a experiência da Terra, é que a gente vai passar pelas provas, para saber se a gente realmente aprendeu a lição. Então, essa experiência de nascer é realmente assustadora, porque aqui na Terra a gente está com a bênção do esquecimento, que é uma bênção, mas é aqui que vai ser a prova dos 9, né? Para saber se a gente realmente vai dar conta de cumprir tudo aquilo que foi planejado para nós, para que a gente se reajuste com a lei divina, para que a gente se reajuste com a nossa consciência. Então, vamos lá. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Quem poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório, o pânico da morte, né? E esse constrangimento, iremos passar pela morte, não é uma coisa que a gente tem escolha, então vai se criando quadros e mais quadros do que seria. Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. Até hoje ninguém escapou vivo da vida. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro, que era um amigo de verdade que ele tinha, né? Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. Então, até mesmo naquele momento ali, ele despertava as pessoas para aquela fé viva na vida futura. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Marta é irmã de Lázaro, quem não conhece a história. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. E ressuscitou, né? Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Jesus ressuscitou Lázaro, fez Lázaro voltar à vida depois de morto. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda a parte, nas esferas variadas da vida. Todo dia a gente morre um pouquinho, a gente ressuscita um pouquinho.
e Deus nos reergue o tempo inteiro. A gente passa pelas lutas, a gente passa pelos desafios, e está lá Deus com a mão estendida para nos amparar. Deus e os amigos espirituais a serviço dele, né? A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. Então, tem a ressurreição aqui na Terra e aquelas no mundo espiritual. Aqui na Terra, toda vez que a gente tira um pouquinho da carne, da influência da carne na gente, a gente está ressuscitando um pouco. A gente está voltando à vida. Toda vez que a gente se enche de esperança, a gente está voltando à vida. Toda vez que a gente se enche de alegria, a gente está ressuscitando a vida dentro de nós. A gente morre um pouquinho cada dia, a gente tira a influência da carne todo dia. Desencarnar é isso. E ressuscitar é voltar à vida. Quantas experiências que a gente não tem aqui na Terra que abalam o nosso chão e quando a gente assusta, o tempo passa e a gente volta melhor do que antes. Mas também existe aquela ressurreição que se dilata ao infinito, a ressurreição do espírito, na passagem da morte propriamente dita. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. À medida que a pessoa vai nascendo, morrendo, renascendo novamente em cada encarnação, ela passa pelas lutas, pelas dores, pelos sofrimentos que vai amansando a sua alma. Nós somos, igual fala o salmo preferido de Santo Agostinho, nós somos igual mulas que somos educados na base do açoite, porque a gente ainda não sabe aprender pelo amor. Então, em várias experiências, até o espírito mais duro, ele desperta para as realidades do amor. Chega uma hora que a gente cansa de sofrer. E aí a gente desperta. E até mesmo o coração mais duro tem uma porção de bondade dentro de si. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Deus é Deus para todo mundo. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador. É uma renovação. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. A morte é o início de um novo ciclo da vida espiritual. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, na vida eterna, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Se a gente perder alguém, saudade nós vamos sentir. É bom conviver com as pessoas que a gente ama, ter elas ao nosso lado. Mas que a gente se lembre que nós iremos encontrá-los em breve. Nunca é um adeus, é sempre um até logo. E aqueles que se partem é porque já cumpriram a sua missão aqui na Terra. A gente que continua aqui é porque a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, que a gente aprenda a mandar boas energias para eles, para fortalecê-los na vida espiritual, ao invés de ficar aqui sofrendo e sendo verdadeiros obsessores dos espíritos que já se foram, com nossa dor, lamento e sofrimento. A gente tem que aprender a ter aquela sensibilidade na medida certa, no caminho do meio, não aquela sensibilidade excessiva que nos desmancha, que desequilibra quem está ao nosso redor, mas também não sermos frios a ponto de ser indiferentes ao sofrimento dos outros. Mas que a gente agradeça a cada instante pela presença das pessoas enquanto elas estão conosco, e assim que elas se forem, que a gente mande muita oração, mande muita luz, abençoe bastante elas do lado de lá, porque elas também vão precisar, afinal de contas elas estão entrando numa outra etapa, e aguardar que no tempo de Deus a gente se reencontre. A morte nunca é o fim. É só o começo de um novo ciclo, necessário para todos nós. E é com a morte que a gente começa a trabalhar o desapego. Nós humanos somos muito apegados à matéria. E a morte é uma experiência que todos nós temos que passar, para que a gente aprenda a desapegar das coisas aos poucos. Então é isso, lição do Emmanuel para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, se inscrevam no canal. Deixem seus comentários. Vamos crescer juntos. É isso, um beijo, amo vocês.